No texto de hoje, eu peço para os irmãos, por favor, abrir comigo em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 20. Uma passagem que, creio eu, que a maioria conhece, sobre a confissão de Pedro. Enquanto você abre, alguns anos atrás eu li uma matéria e eu nunca mais me esqueci dela. Em 2007 saiu essa matéria no jornal O Estadão. A história de Nguyen. Quando os americanos invadiram o Vietnã, eles bombardearam uma certa aldeia ali onde havia alguns civis. E a aldeia que foi bombardeada aquele dia foi a aldeia de uma criança com poucos meses de vida, chamado Nguyen. Os pais sofreram com aquele bombardeio e foram hospitalizados. Nguyen ficou sozinho até que alguns soldados americanos o acharam, levaram para a base militar e esse menino então foi transferido para a América do Norte. E depois de muitos anos, Nguyen, já jovem, decidiu procurar a sua família. Ver se seus pais ainda estavam vivos. Voltou até o Vietnã, naquela região, estava lá ainda a aldeia, e foi procurando. Você conhece um casal assim, hoje eles devem estar com uma idade mais ou menos de uns 60 anos, e eles são meus pais, eu sou um Nguyen, tal. Na guerra do Vietnã, esta vila foi bombardeada. Enquanto aquele jovem estava conversando, pedindo informações, ele se deparou com a sua própria mãe. E a mãe o reconheceu por uma mancha no seu olho. Foram fazer todos os testes e era a mãe do Nguyen mesmo. O que há de comum entre nós e a história de Nguyen? Algumas coisas. Estávamos também separados de Deus por conta de uma guerra. Uma guerra que nós declaramos da parte daqui para lá e em contrapartida uma guerra declarada de lá para cá também. E o Senhor veio nos procurar. Onde talvez muda um pouco da nossa história, na história de Nguyen. Enquanto Nguyen procurou seus pais, o Senhor foi nos procurar. E como Ele nos achou? Através de uma marca, de uma mancha. Não no nosso olho, mas no nosso coração. A mancha e a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo. E é sobre esta marca que eu vou pregar hoje. Como o Senhor nos caça, John Stott disse no livro Porque Sou Cristão, que Jesus Cristo é como um cão de caça. John Stott, londrino, e que viveu ali nos anos 40, anos 50, os ingleses caçando patos e tal e tudo mais, e tinha aqueles cães pastores, que eram chamados os cães de caça. E ele disse lá no livro Porque Sou Cristão, ele chama Jesus de o cão de caça dos céus. Às vezes o Pai solta este cão de caça e o cão de caça então nos acha, nos encontra e nos leva cativos ao Pai. E nós vamos ver que foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e tem acontecido com todos os eleitos de Deus na história da igreja. Vamos ler? Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos ao Senhor em oração? Deus, muito obrigado, Pai. Nós estamos diante do Teu Evangelho. Nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é santa. A Tua Palavra é a Tua Palavra, é a Palavra do Senhor. Tudo o que nós precisamos no dia de hoje é a Tua Palavra, Pai. Nós podemos ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, se nós não tivermos a Tua Palavra. E nós também podemos não ter nada e ao mesmo tempo ter tudo, porque nós temos a Tua Palavra. Ó Deus, fala conosco através do Teu Evangelho, por favor. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, ó Deus, mas que eu venha pregar o Teu Evangelho e somente o Teu Evangelho. Faz isso, por favor, para a glória do Teu nome e também para a alegria do Teu povo. Amém. Meus irmãos, como nós vimos no Evangelho de João, o ministério de Jesus, ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido entre o ministério público, depois ele passa pelo ministério com os discípulos e depois por um ministério que somente ele está praticamente sozinho ali, que é o ministério da cruz, do Gólgota. Vimos isso em João e é a mesma coisa em Mateus, no evangelista Mateus. Ele nos apresenta essas 3 partes aí. Quando nós chegamos aqui no capítulo 16, se você for fazer uma leitura do Evangelho de Mateus, você vai ver que quando nós chegamos no capítulo 16, a maioria dos milagres de Jesus já foi feita. Por exemplo, ele está saindo de uma maratona de grandes milagres aqui. Ele está saindo de uma região chamada região da Galileia, onde ele passa a maior parte do seu ministério, a região da Galileia. Uma região que fica mais ou menos ao norte de Israel. E aí no capítulo 16, no verso 13, nos é informado que ele e também os seus discípulos, aquela turma ali que andava com Jesus, chegam a uma região chamada Cesareia de Filipe, que fica um pouco mais a norte, a 40 quilômetros ali do centro ali daquela região da Galileia. Cesareia de Filipe era uma região de predominância gentílica. Portanto, talvez poucas pessoas tinham o conhecimento das promessas de Deus através dos profetas. Talvez por ouvir falar alguma coisa, ou por algum conto, ou por alguma história de alguns judeus que viviam naquela região. E é nesta região que o evangelista nos diz que Jesus faz uma espécie de um censo, uma espécie de um IBGE. Ele chama os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe e diz o seguinte: olha, vão até as casas, andem por meio das ruas e perguntem ao povo, o que o povo acha que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Quem o povo acha que o Filho do Homem é? Os discípulos foram e retornaram já com o resultado dessa pesquisa, o resultado deste censo. O resultado está no verso 14. Eles responderam, alguns dizem
que és João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Ninguém aqui falou acerca do ministério messiânico de Jesus. Por quê? Estavam numa região de predominância gentílica. O povo ali em Jerusalém já estava naquela perspectiva da chegada de um Messias. Porém, isso em Jerusalém, nós estamos em Cesareia de Filipe. Olha, alguns dizem que tu és o Elias, alguns dizem que você é o João Batista. Vejam que eles vão errando aqui, erram feio mesmo. Ninguém acerta. Ninguém fala alguma coisa acerca do ministério messiânico de Jesus. E ainda outros dizem que tu és qualquer um dos profetas. O povo de Cesareia de Filipe não conhecia a Cristo Jesus. E nós estamos falando daquele que é o Deus encarnado, a própria personificação da salvação. Nós não estamos falando de um grande profeta, como foi o profeta Jeremias, como foi Elias. Nós estamos falando do Deus que vestiu roupa humana, do Deus que vestiu pele humana, do Deus que comeu carne, feijão, arroz e feijão como nós. Era o Deus encarnado. Mas todos eles erram feio. Não conseguem identificar Cristo por aquilo que Ele é. E aí aqui eu já tenho a primeira verdade do texto. Qual é? Qual é a primeira verdade que o evangelista deseja que venhamos a saber nessa noite? Primeiro, o mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus. Segundo João, no capítulo 1, verso 1, Jesus era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eles não conheciam Cristo, não conheciam a Deus. Por vezes, nós ouvimos das pessoas, olha, todos são filhos de Deus. Que Deus? Qual deles? Todo dia inventam um. Na Índia tem 3 milhões de deuses. Qual deles? O único Deus verdadeiro diz que o mundo não o conhece. E é isso que nós podemos ver nas Escrituras. Por exemplo, João capítulo 1, verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Por quê? Porque o mundo não conhece as coisas de Deus e nem o próprio Deus. Acha que conhece. Acha que conhece as doutrinas, acha que conhece o Evangelho, acha que conhece um tal de Jesus, histórico. Nem o Jesus histórico o mundo conhece. Nem este o mundo conhece. Muito menos o Deus encarnado, aquele que nós cremos e aquele que nós conhecemos e aquele que nós depositamos a nossa fé. E por que não o conhecem? Quando eu digo que eles não o conhecem, não é que eles sejam alheios a uma manifestação de Deus. Quando eu digo que eles não o conhecem, eu não estou dizendo que lhes falta algo que é oposto à ignorância. Eles não são ignorantes às coisas de Deus. Quando eu digo que eles não conhecem a Deus, é porque eles estão em rebelião contra este Deus. Quando eu digo que eles não o conhecem, não é porque Deus não se apresentou a eles e Deus não se manifestou a eles. Quando eu digo que o mundo não conhece a Deus, é porque o mundo simplesmente deseja fechar os seus olhos, tapar os seus ouvidos para as coisas de Deus. Quando eu digo que o mundo não o conhece, estou dizendo que o mundo está numa posição de rebelião contra Deus. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 18. Porque a ira de Deus
desce dos céus, porque o homem suprime a verdade pela mentira. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus os manifestou, ou seja, o conhecimento de Deus está aí, só que o homem é rebelde. Por isso que a tese de Paulo em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, é que ateísmo não existe. Não existe uma postura de ateísmo. Paulo vai dizer, aquilo que de Deus se pode conhecer, ele o manifestou. Quando o ateu diz que não crê em Deus, não é porque Deus não o manifestou, não o revelou a ele. A glória da criação está aí. A criação fala acerca de um Deus. Só que ele está dizendo, eu sou um rebelde. Deus não existe. Já diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Ele é um tolo. Está enganando o seu próprio coração, porque ele sabe que tudo foi criado por um ser. Portanto, o homem não conhece a Deus. Só que este não é o grande problema. Esse não é o grande problema, Bruno. O grande problema é que o mundo não conhece a Deus por conta da sua rebelião contra Deus e acha isso o máximo. Ele deseja ficar numa postura rebelde. Jeremias capítulo 13, verso 23 vai dizer: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as pintas da sua pelagem? Não! Assim são vocês, homens que são acostumados a fazer o mal. O homem é mau em todos os sentidos, do pé à cabeça. Nós podemos ver isso em outras partes do Evangelho. Que como esses moradores de Cesareia de Filipe também foram uma ilustração para outras pessoas, por exemplo, Maria Madalena. Lembra de João capítulo 20, quando ela vai ao sepulcro de Jesus, no terceiro dia? Ela chega ali no sepulcro, começa a chorar, ela vê um anjo, olha para o lado, ela vê alguém e começa a conversar com este alguém e ela pensa que é um jardineiro. Imagina. Outra também que errou feio, era o próprio Cristo. Era o próprio Jesus. E ela confunde Jesus como um jardineiro de cemitério. Essa que é a verdade. João capítulo 20. Maria confunde Jesus com um jardineiro. O texto diz que ela confunde, que ela pensou que era um jardineiro. Era o próprio Jesus conversando com ela. E aí Jesus no capítulo 20 de João diz e a chama pelo nome, Maria. E aí ela sabe então que é o Cristo bendito. Meus irmãos, o mundo não conhece a Deus. Por aquilo que nós sabemos, por exemplo, pelo próprio apóstolo Paulo, há escama nos olhos dos incrédulos, dos homens, que os impede de reconhecer a divindade e a salvação que há em Cristo Jesus. Quer um outro exemplo? João capítulo 6, a partir do verso 40, os fariseus começam a dizer, não é este o Jesus, o filho do José? Não é este Jesus aí, o filho daquele carpinteiro? Nós conhecemos a sua família. Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Não, a gente conhece ele. O mundo não conhece. O mundo confunde Jesus com um simples filho de um jardineiro qualquer. O mundo o confunde com um jardineiro, porque o mundo está numa posição de rebeldia contra Deus. E a pergunta que fica no texto é, se o mundo não conhece a Deus, quem conhece a Deus? Se o mundo não o conhece, se o mundo não conhece as coisas de Deus, quem conhece? O texto vai nos responder. A partir do verso 15, verso 16.
Se o mundo não conhece a Deus, lá no verso 14, no verso 15 e no verso 16, nós temos uma resposta para essa pergunta. Quem conhece a Deus? Os discípulos conhecem a Deus. O mundo não conhece. Cesareia de Filipe errou feio, porém Pedro acertou. Pedro era discípulo. O mundo não conhece a Deus, porém os discípulos conhecem a Deus. Verso 15, verso 16. E vocês, perguntou Jesus. E vocês? Agora a mesma pergunta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Acertou na mosca. É isso mesmo. Pedro acertou, é exatamente esta é a identidade de Jesus. O Cristo, Filho do Deus vivo. Por que ele acertou? Porque ele conhece a Deus. Porque ele é um discípulo, é uma ovelha do bom pastor. João capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. O mundo não pode conhecer a Deus, mas os discípulos conhecem. Amém. Mas surge uma terceira pergunta. Veja, o mundo não conhece. Os discípulos conhecem. Surge uma segunda pergunta. Por que conhecem? Por que os discípulos são diferentes? Não são constituídos de alma e corpo? Não são constituídos da mesma matéria? O que há de diferente entre os discípulos e os moradores de Cesareia de Filipe? Nós devemos perguntar isso ao texto, por que os discípulos então conhecem? E aí nós temos uma terceira verdade no texto. Os discípulos conhecem a Deus por obra do Espírito Santo. O mundo não conhece. Os discípulos conhecem, porém conhecem por conta da obra do Espírito Santo de Deus. Parece que eu estou vendo a cena. Os moradores da cidade de Cesareia, todos erram. Pedro, então, acerta, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Pedro, então, poxa, acertei. É isso aí, né? Eu sou o cara. E aí, então, nós temos o verso 17. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Aí, o ego do Pedro, então, caiu, desarmou. Você sabe, Pedro, exatamente, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, mas isto lhe foi revelado não por carne ou sangue, mas pelos céus. Pedro, você não consegue entender as coisas dos céus, você não sobe lá, mas os céus descem até você e lhe revela isto. Não é por carne ou sangue, mas porque ele foi revelado dos céus. O meu Pai que está nos céus o revelou. Veja, se não for o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nenhum homem pode ter o conhecimento acerca da pessoa de Cristo, da sua obra, da sua natureza, do seu ministério e da salvação que ele proporciona através da sua graça. É sempre de forma sobrenatural. O Evangelho é uma mensagem sobrenatural, que fala de um Deus sobrenatural, que salva homens de uma forma sobrenatural, que os santifica através de uma obra sobrenatural, que os levará para o céu de uma forma sobrenatural. Nada é pela força do nosso braço, nada é porque nós somos bons, porque não há nenhum bom. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23.
Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, nenhum. Nenhum sequer, ele diz, nenhum. Mesmo, não há. O que isso gera no nosso coração? Quando nós pensamos assim, poxa, eu fui alcançado pela graça, fui alcançado através da obra do Espírito Santo, o que isso gera no nosso coração? Adoração. Isso deve gerar louvor. E não um louvor comum, não um louvor como nós estamos no estádio, né, pulando, feliz porque o nosso time ganhou e fez um campeonato, né, e ganhou de uma vitória histórica. Não, não, não. É um louvor que extrapola até o nosso conhecimento acerca do que este louvor realmente deveria ser. Quando nós dizemos que a salvação ela é uma ação monergista, ou seja, é uma ação somente de Deus, é mono, somente uma pessoa que faz, não é sinérgica, o que isso deve causar no nosso coração? 100% de louvor a Deus, 100%. Porque toda a salvação desce dos céus. É tão possível o homem contribuir para a sua salvação quanto um peixe subir numa árvore, meus irmãos. É tão possível o homem contribuir para a sua própria salvação, como diz George Whitefield, é tão possível como construir uma escada feita de areia e subir até a lua. É tão possível quanto. É uma revelação. Não é por carne ou sangue, ou seja, não é por intelecto, não é pela força da minha mente, não é porque eu sou bom intelectualmente, não é porque eu tenho boas obras, não. Se eu sou um discípulo e reconheço Cristo por aquilo que Ele é, isto me foi dado através dos céus. Se eu não consigo subir até os céus descem até mim. É a escada de Jacó. Os anjos desciam e subiam. É muito interessante. Eles não subiam e desciam. Eles desciam e depois subiam. E aí alguns vão dizer que Jesus é essa escada que desce dos céus. Tudo depende da obra do nosso querido e amigo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, através do verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em sabedoria humana, mas sobretudo no poder do Espírito Santo de Deus, que convence vocês. É Ele que convence. O próprio Jesus vai dizer isso. João capítulo 16, a partir do verso de número 8. O Consolador virá. E Ele vai convencer. Ele não vai barganhar com você. Não se barganha com um Deus que não precisa de você. Você não barganha com um Deus que não precisa nada de você. Ele chega e lhe convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus vai falar do pecado por conta da incredulidade, do juízo por conta da ressurreição do corpo e da justiça por conta da condenação deste mundo. O ego de Pedro, então, ficou inflamado e daqui a pouco baixou. Isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Pedro, aqui, Maria, em João capítulo 20, nós éramos um amontoado de ossos secos, os mesmos que o profeta Ezequiel ouviu no capítulo 37. O Senhor pega aquele profeta e dá uma visão a ele, leva ele para um vale de ossos secos e faz uma pergunta ao profeta. Esses ossos aí, eles podem voltar à vida? E aí o profeta sabe que não, mas sabe que Deus é soberano. Tu sabes, ó Deus, se eles podem ou não. E aí o Senhor diz, então, pregue para eles, pregue, profetize.
Ezequiel pregou, e aqueles ossos então começaram a se juntar, formaram carne e se colocaram de pé como um exército. O que é isso? Isso é uma obra sobrenatural. Porque ossos são ossos. Morto é morto. Morto não consegue nada, a não ser que ele tenha vida. E esta vida desce dos céus. E aí nós temos uma penúltima verdade, que está entre o verso 18 e o verso 19. O que nós vimos até agora? Nós vimos as doutrinas da graça, não é verdade? Nós vimos a depravação total, nós vimos a graça irresistível, chamada iluminação. E aí agora nós vamos ver uma quarta verdade. Nós vamos ver que essas doutrinas da graça, essas doutrinas que falam acerca da natureza pecaminosa do homem, bem como a obra sobrenatural do Espírito, é o fundamento da igreja. É o fundamento da igreja. A partir do verso 18 e verso 19. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que Jesus estava desejando falar ou comunicar aqui para o Pedro? Jesus faz um trocadilho com palavras. Pedro, Kefas. Sobre Pedro, Kefas. Tu és um Kefas, tu és uma pedrinha pequena. Porém, eu vou edificar uma Petros, uma rocha. Uma rocha. Eu não vou edificar uma Kefas. Eu vou edificar uma Petros. Você é uma pedrinha pequena. Você é uma pedrinha que eu posso jogar aqui e fazer quicar na lagoa para o infinito, né? Jesus, né? Jogando essa pedrinha aí. Então é uma pedrinha pequena, Pedro. Mas eu vou edificar uma Petros, eu vou edificar uma rocha. Uma rocha. E aí alguns comentaristas vão dizer, o que Jesus está falando aqui? E aí alguns comentaristas são divididos. Alguns dizem que Pedro aqui, o entendimento católico que Pedro é esta pedra, né, é o primeiro Papa, então é sobre ele, é sobre a pessoa de Pedro que está edificado toda a igreja, e aí eles têm todo esse entendimento de que Pedro é o primeiro apóstolo, né, e o primeiro Papa da igreja. Nós temos um segundo grupo que vai dizer que Pedro não é esta pedra, mas é aquilo que ele pronuncia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É aquilo que ele diz. É a sua afirmação. É sobre esta pedra, o segundo grupo vai dizer. E há um terceiro grupo que vai dizer o seguinte, que Pedro ali estava tendo esta iluminação, porém ele estava representando todos os outros apóstolos. E eu fico com essa terceira terceira interpretação do texto, com esse terceiro grupo. Por quê? Porque os outros deveriam também saber disso. Para se tornar apóstolos, para escrever epístolas, para escrever os evangelhos, eles deveriam saber que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, Pedro ali estava como um representante daquela escola dos 12. Só que o interessante é a parte de número 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Muita gente comentou esse texto. É um texto bem difícil. A gramática desse texto aqui é uma gramática bem difícil, porque o grego koiné, que é o grego da época de Cristo, ele tem alguns tempos verbais que nós não temos na língua portuguesa e tem alguns verbos que são subordinados a outros. Mas eu vou tentar meio que interpretar para vocês aqui da melhor forma o que Jesus está falando. Primeiro, o desligar que é a coisa positiva e não o ligar.
O rabi, quando estava aconselhando alguém que estava ali confessando algum pecado, né, ou algum erro, alguma falha, ele dizia, olha, você tem que desligar este pecado. Você tem que desligar. E se conectar a Deus, você tem que desligar este pecado. Portanto, Jesus se utiliza dessa estrutura para dizer, olha, aquilo que vocês, a igreja, ligar será ligado, aquilo que você desligar será desligado. Só que há toda uma construção gramatical aqui, porque é um particípio perfeito passivo. É mais ou menos assim, olha, o que vocês ligarem na terra, se vocês ligarem, é porque já foi ligado nos céus. É uma subordinação aqui de alguns verbos. O que vocês desligarem na terra, já foi desligado nos céus. Não é isso que a igreja faz? A igreja autentica os decretos de Deus. Tudo que nós fazemos aqui no tempo, tudo que a igreja realiza como igreja, na sua função de igreja, ela realiza debaixo de um decreto eterno. Nada foge do controle de Deus. Deus não está decretando junto com o nosso tempo. Deus não está vivendo dentro desse tubo newtoniano de tempo, aqui, o agora, não. Tudo que nós realizarmos aqui, tudo que nós ligarmos aqui, é porque já foi ligado lá. Tudo que nós desligarmos aqui, é porque já foi desligado lá. Ou seja, a igreja autentica os decretos de Deus. A igreja caminha nos decretos de Deus. Ela não realiza nada segundo o poder que habita nela, não. Ela realiza tudo que Deus já decretou na eternidade pretérita. Quais os efeitos disso? O que isso produz? Jesus vai dizer, as portas do Hades não poderão vencê-la. Não poderão triunfar, não vai ser triunfante, não poderão vencê-la. Não vai resistir. Alguns dizem que aqui Jesus está falando sobre uma manifestação diabólica, né, das artimanhas de Satanás e dos seus demônios contra a igreja. Eu creio que Jesus está falando o seguinte, olha, porque Hades também fala sobre sepulcro, cemitério, né, cova, tem essa imagem, o Hades. Eu creio que Jesus está dizendo o seguinte, olha, através das doutrinas da graça, através dessa mensagem, através dessa edificação que o homem é pecador, que o homem precisa de Cristo, essa revelação dos céus, através disto, a igreja será triunfante. A igreja será vitoriosa. A porta do Hades não poderá vencê-la. O que isso quer dizer? Que os mortos não poderão vencer as doutrinas da graça. Porque as doutrinas da graça descem dos céus. Como desceu na cabeça de Pedro. Como iluminou a pessoa de Pedro. Os mortos não poderão vencer as doutrinas da graça, porque as doutrinas da graça é que dão vida aos mortos. E aquilo que você então ligar é porque já foi ligado, aquilo que você desligar já foi desligado. Não é isso que nós podemos ver quando nós pregamos o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, pregamos o Evangelho. O que nós estamos dizendo para as pessoas? Olha, aceite e viva, abrace e viva, rejeite e fique condenado e será morto. A cruz de Cristo é um grande paradoxo. Quando nós pregamos a cruz de Cristo, ela pode ter dois efeitos. Primeiro, salvação. Segundo, condenação. O que você acha que João Batista, que foi o precursor aí de Jesus, disse o seguinte, olha, ele virá, ele vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Alguns dizem que o fogo é o charabanaia, né? Alguns dizem que é o batismo, tem vários tipos de batismo. Tem o batismo das águas,
Tem o batismo pelo Espírito Santo e depois tem o batismo de fogo. Né? Aí você pergunta, o que é o batismo com fogo? A pessoa vai dizer, batismo com fogo é o batismo assim... o que é? O batismo é uma coisa assim do fogo, quando você é batizado com fogo, é uma coisa... João Batista está dizendo o seguinte, olha, ele vai vir batizar com salvação ou com condenação. Porque fogo nas Escrituras é condenação. Lembra da palha? Só vai ficar aquilo que é precioso, a palha vai queimar. Ele vai juntar tudo como cinzas. Portanto, a cruz de Cristo é um grande paradoxo. Quando nós pregamos, nós estamos, ao mesmo tempo, levando a salvação para a pessoa e deixando ela duplamente condenada ao inferno se ela rejeitar. Essas são as doutrinas da graça. Mas há uma última verdade que eu vejo nesse texto aqui. É que as doutrinas da graça só podem ter efeito mediante a pregação do Evangelho. Essas doutrinas da graça que, segundo a vontade de Deus, ilumina o coração dos pecadores, ela só pode ter o seu efeito através da pregação do Evangelho. Veja o verso 20. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Dificilmente você ia pensar que existe um verso 20 como esse na Bíblia, não é verdade? Olha só. Poxa, Jesus não é a salvação? Jesus não é a personificação da graça de Deus caminhando entre os homens? Por que ele advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo? Interessante, não é verdade? Quando eu cheguei no verso 20, eu entrei em crise, meus irmãos. O que Jesus está fazendo? E aí eu fui ler os comentários, né? Li alguns. E, para ser bem sincero, nenhum comentário desse verso aqui me convenceu. Os comentaristas não me convenceram. Nem o Donald Carson, que tem um comentário de Mateus que é um calhamaço dessa grossura. Vai estar lá na igreja do Renan, inclusive, na Páscoa. Donald Carson, a maior autoridade do Novo Testamento. Ele dá um comentário sobre o verso 20 que não me convenceu muito. E aí eu criei o meu, né? Eu fico pensando no Donald Carson assim, Tiago, então diga aí qual é o seu comentário. Você queria um Chaves. Pedir desculpa a Calvino para comentar. Por que Jesus pediu para os seus discípulos não contarem a ninguém? Ou seja, não preguem que eu sou o Cristo. Por quê? Meus irmãos, o entendimento que eu tenho desse verso aqui é porque o conhecimento que os discípulos tinham acerca de Cristo, no capítulo 16, ainda é um conhecimento limitado. O Cristo do capítulo 16 ainda não é o Cristo do capítulo 28. O Cristo, o milagreiro da Galileia, ainda não é o Cristo do Gólgota. Ainda não é o Cristo da cruz. Então o conhecimento que eles têm de Cristo ainda é limitado. Não há sentido falar que Jesus é o Cristo naquele momento. Por quê? Jesus ainda não consumou o seu ministério público. Jesus ainda não subiu ao Gólgota. Então, espere um pouco. Não contem a ninguém que eu sou o Cristo. O que isso tem a ver com a graça irresistível? E aí eu quero trazer algumas aplicações para nós. A graça irresistível é também chamada de o chamado eficaz, é conhecido como chamado eficaz. Ou seja, o chamado eficaz também é um chamado. Nós precisamos pregar o Evangelho. Mas que Evangelho? O Evangelho do Cristo milagreiro? Não! Mas o Cristo da cruz.
Não é o Cristo que para no capítulo 16, mas é o Cristo que sobe até o Gólgota. É o Cristo que vai até o Monte Caveira e diz, está consumado. O Cristo milagreiro, aqui do capítulo 16, ainda não tem poder salvífico. A mensagem desse Cristo milagreiro na boca dos discípulos ainda não tem efeito, não produz salvação ainda. Por quê? A cruz ainda será erguida. Portanto, o evangelho que nós devemos pregar não é de um Cristo incompleto. Não é de um Cristo determinado a fazer tudo o que você deseja. Hoje o mercado da fé tem Cristo para todos os gostos. Você entra no mercado da fé, você vai ter o corredor do Cristo da prosperidade, o Cristo da cura, o Cristo da promoção de emprego. Vários tipos de Cristo. E você vai colocando esse Cristo no seu carrinho da forma que você desejar. Não é isso que Cristo está dizendo aqui. Vocês não podem pregar agora. Vocês não podem dizer a ninguém que eu sou o Cristo agora, porque o conhecimento de vocês ainda é incompleto. Vocês vão ver ainda. Esperem. Vocês ainda vão conhecer o maior de todos os meus feitos. Se a cruz de Cristo é o espetáculo do maior horror produzido pelos homens, e ao mesmo tempo o maior espetáculo da graça produzido por Deus, a ressurreição, meus irmãos, então é algo que é o clímax de todo o Evangelho. O nosso Deus esteve morto. Olha só que coisa louca isso. Um Deus que morreu. A pergunta é, Deus morre? Morreu em Cristo Jesus. É contra a própria natureza dele. Ficou assim 2 dias. No terceiro ressuscitou para a glória de Deus Pai. Está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. Portanto, meus irmãos, o mundo não conhece a Deus. É impossível. Quem conhece? Os discípulos. Por quê? Porque lhes foi revelado dos céus, desceu dos céus. O que isto produz? Triunfo para a igreja. Isso produz pregação do Evangelho. Quando nós entendemos sobre graça irresistível, isso não deve ficar simplesmente dentro de uma esfera teológica, de um conhecimento, dentro de um livro de sistemática, não. Se a graça se ela é irresistível, se nós cremos no chamado eficaz, nós devemos sair por aí pregando o Evangelho. Como uma vez eu e o Renan lá em João Pessoa, falando sobre as doutrinas da graça. Renan, bem empolgado, né? Falando, cara, isso é maravilhoso. E aí a gente parou assim num semáforo, tinha um ponto de ônibus. Renan baixou o vidro. Quem quer ir para o centro? Estou indo para o centro agora, embarca no carro. Embarcou no carro, vamos pregar o Evangelho. Não custa nada, só vai ouvindo aí. Tal, pregando o Evangelho. Por quê? Nós cremos que a graça ela é irresistível. Quando nós falamos sobre a graça irresistível, nós não estamos dizendo que o homem não pode resistir a esta graça, não pode resistir a esta mensagem. Quando nós falamos que a graça ela é irresistível, é que o homem pode resistir até Deus falar, não resista mais. Desista. Estevão não disse isso? No momento da sua morte, Rodrigo? Vocês estão resistindo ao poder do Espírito Santo. O poder do Evangelho pode ser resistido. Até Deus falar assim, desista. Não resista mais. Aí Deus nos vira do avesso. Parece que coloca a mão lá assim. Minha vida está de pernas para o ar, meus irmãos, desde quando a graça me alcançou.
desde quando ele me alcançou. E aí eu abaixei a minha guarda, né? Eu estava que nem um boxeador, armado. Ele pegou nas minhas luvas e abaixou minha guarda. Me colocou de joelhos na lona. Eu não pude resistir à sua graça. O que me difere de um incrédulo? O que me difere de qualquer outro morador de rua ou alguém que está injetando heroína na sua veia agora? Nada. Inclusive é uma das perguntas que eu quero fazer a ele. Por quê? Hoje, talvez a resposta que eu tenho no meu coração é porque ele decidiu me amar. Não havia nada em mim para que ele me amasse. Pelo contrário, eu dei razões suficientes a Deus para que ele me condenasse para toda a eternidade. A minha crise não é porque Deus aborreceu a Esaú, lá em Romanos capítulo 9. É como Deus amou a Jacó, é diferente. Por que Deus me amou? É porque ele decidiu. Unicamente através da decisão dele. Como é que ele encontra os seus eleitos? Voltando para a história de Neguen, que encontrou a sua mãe. Como ele nos encontra? Como ele encontra os eleitos espalhados nas ilhas de todo o globo, nas tribos, na zona urbana, na zona rural? Como é que ele encontra? Através do sangue de Jesus que marcou esses eleitos. O cão de caça dos céus está solto, meus irmãos. Sinta-se caçado por ele hoje. Desista. Desista. Deixa ele pegar você. Deixa ele arrastar você até os céus. E viva para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, as doutrinas da graça não vão servir, como disse o Wilson Porte Jr., para a discussão teológica. Isso foi lá no meu primeiro, segundo ano, quando eu tive conhecimento. Depois eu descansei em Deus. As doutrinas da graça hoje para mim servem de louvor da glória de Deus. Se eu sei que a salvação ela é monergista, só vem da parte dele, todo o louvor a ele. Não é 50% de Deus, 50% de mim, não. 100% ele. Então 100% da minha glória a ele. Para sempre e sempre. O que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho. Estamos numa posição até melhor do que Pedro aqui no capítulo 16. Hoje nós conhecemos a história redentiva por completo, a descida do Espírito Santo, as epístolas, as experiências boas, negativas que esses homens passaram, tudo. O que nos falta hoje? Pregar o Evangelho. E veja o que o Steve Lawson, e eu termino por aqui, veja o que o Steve Lawson fala acerca da pregação das doutrinas da graça. Ele escreve aqui nesse livro, Fundamentos da Graça, olha o que ele diz. Em toda e qualquer geração, uma inequívoca prova da graça divina é o levantamento de pregoeiros da graça soberana de Deus. Homens dessa têmpora são grandemente necessários hoje em dia. Num mundo cheio de mentiras ilusórias, proclamadas por filosofias mundanas e religiões mortas, no meio da mornidão árida reinante, muitas vezes com igrejas não regeneradas, dominadas por uma mensagem centrada no homem, nessa hora são necessários pregadores realmente chamados por Deus. É preciso que sejam homens que exaltem Deus, apregoando as doutrinas da graça, como os profetas antigos, como os apóstolos. Há necessidade de porta-vozes de Deus que voltem a pregar em alto e bom som as verdades gloriosas. É preciso cessar o silêncio sobre a soberania de Deus. É preciso que sejam outra vez ouvidas fortes proclamações da supremacia de Deus na salvação. Queira Deus dar-nos homens cujos lábios tenha sido
ou sejam inflamados pelo fogo da graça soberana de Deus. Homens que proclamam com voz que recebe longe e por todos os lados do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Eu possa viver, o seu sangue me lavou lá naquela cruz, para que eu possa viver. Maravilhosa graça.